Você vai poder nos acompanhar. 18 horas, 16 minutos. Estamos ao vivo aqui da 107.9 FM, Rádio Boas Novas, aqui dos estúdios, e quero compartilhar com você uma palavra impactante. Os nossos amigos já estão nos assistindo aí também pelo Facebook ao vivo, e eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Presta atenção nessa palavra. Olha o que Deus vai falar com você nessa noite. Se você quer entender a Bíblia, você vai entender ela praticamente toda em poucos minutos nessa noite. 1 Coríntios 3,16. Não tem como estudar a Bíblia, não tem como entender a Bíblia sem entender o conteúdo do que vai ser ministrado hoje aqui. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu vou ler de novo. Paulo está fazendo um questionamento importantíssimo. Presta atenção nesse questionamento aqui. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Queridos, essa é uma das mais profundas revelações de todos os tempos. Essa é uma das mais fortes informações que nós podemos ter em todas as gerações. Paulo dizendo aqui: vocês são templos do Espírito Santo. Vocês são corpo de Deus. Algumas pessoas já estão nos assistindo aqui ao vivo pelo Facebook. Nós que também estamos ao vivo na 107.9. Paz, Jacira Gomes. Evangelista José Queiroz. Paz, meu amado, forte abraço. Estamos juntos aí no reino. Essa palavra, querido, é uma das que toca muito meu coração. Nós vamos falar da importância de ser o corpo de Deus. A importância de ser o corpo de Deus. A maioria das pessoas, mesmo dentro da igreja, ainda não entenderam isso. O que significa ser o corpo de Deus? Tem coisas que nós, como igreja, queremos fazer, que quem vai fazer só é Deus. Mas tem muitas coisas que nós queremos que Deus faça, que nós é que temos a responsabilidade de fazer. E aí nós vamos entender isso aqui. O que significa ser o templo do Espírito Santo? O que significa ser a casa de Deus? O que significa ser o corpo de Deus na terra? Isso aqui é muito profundo. Para entender isso, vamos lá para o livro de Gênesis, vamos para o início de todas as coisas. Gênesis, capítulo 1. Talvez você diga assim: mas eu conheço esse texto, então vamos aplicar de uma forma muito profunda. Pastor Rubens, um abraço, meu amado. Paz. Ismael James, paz, querido. Muita gente nos assistindo já pelo Facebook ao vivo. Presta atenção nessa palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Um abraço, Adriano, também nos assistindo aqui pelo Facebook. Olha só a palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio desse texto e que você possa também identificar as três pessoas da Trindade, para nós chegarmos no texto que lemos nessa noite de 1 Coríntios 3,16. Vamos descobrir as três pessoas da Santíssima Trindade aqui no livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra, o Deus Criador. Nós estamos falando aqui do Deus Pai. Vamos acompanhando. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui está o Deus Espírito. Vamos encontrar o Deus Filho aqui. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Presta atenção.
Você já conseguiu identificar aí o Deus Filho? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Onde é que está o Filho aí? Quando disse Deus, o que é que ele usou? Ele usou o verbo. Olha só, disse Deus, o verbo dizer, um verbo de ação. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Ele usa o verbo. Esse verbo que é usado, verbo dizer, fala de uma ação muito poderosa aqui. Porque ele disse, quem diz alguma coisa. Ele disse, haja luz, e houve luz. Por que que Deus cria, depois que cria os céus e a terra, a primeira providência divina é criar luz na terra? Deixa eu abrir um parênteses, não vou entrar nisso, tem uma ministração específica só para isso aqui, mas eu não vou me aprofundar, só um parêntese. Quando Deus olha para a terra, havia trevas sobre a face das águas. Havia trevas. E Deus, ele é o oposto das trevas. A palavra trevas, no significado original, significa ignorância. Presta atenção, a palavra trevas significa ignorância. E o grande problema da humanidade, que está acima de todos os problemas, a maior causa do sofrimento, inclusive do povo de Deus, é a ignorância. A Bíblia diz, o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. O meu povo sofre porque vive na ignorância. O meu povo sofre porque vive nas trevas. A palavra trevas, então, significa ignorância, ausência de conhecimento. E Deus aqui substitui as trevas pela luz. A palavra luz tem outro significado. Luz significa conhecimento. É por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Satanás, que tem gente ainda que chama hoje ele de Lúcifer, ele não é mais Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. Ele é Satanás, príncipe das trevas. O diabo tinha tanto lugar para ir depois que foi expulso do céu. Saturno, Marte, Urânio, Plutão, poderia ir para Mercúrio, que é mais perto do Sol, já queimava mais rápido, mas veio para a Terra. E ele veio para a Terra para tentar reinar exatamente com aquilo que é a sua essência, trevas. Ele é o príncipe das trevas. E ele só consegue enganar uma pessoa, se ela quiser ser enganada, ela é enganada depois que conhece. Mas ele só consegue enganar uma pessoa até o momento em que a pessoa conhece a verdade. É por isso que a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então há um contraponto aqui. Quando disse Deus, haja luz, ele usou o verbo, e o verbo se manifesta como luz sobre as trevas. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Presta atenção. Jesus é a luz do mundo. Agora vamos entender algumas coisas muito importantes aqui. O Senhor se manifesta aqui nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, na criação. E agora, depois que Deus cria todas as coisas, seguindo um pouco mais da palavra, lá ainda do capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, vamos lá, vamos para a Bíblia, vamos para a palavra. Isso aqui não é autoajuda não, isso aqui é ajuda do alto. Palavra de Deus. Gênesis 1, 26 diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para um pouquinho aí. Deus diz, façamos o homem, façamos aqui é plural. Ele não está criando só. Ele está aqui com as três pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem. E não é de qualquer jeito. A nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então vamos lá. Se Deus quer criar o homem a sua imagem e semelhança, deixa eu perguntar, que tipo de criação é essa? Como é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Presta bastante atenção, senão você se perde no entendimento. No livro de João, no capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, a palavra de Deus diz que Deus é Espírito. João
capítulo 4, vai dizer: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Presta atenção no que foi falado. Deus é espírito. Se Deus é espírito, e ele é espírito, a imagem e semelhança de Deus, você vai já ver onde eu quero chegar. A imagem e semelhança de Deus é espírito. Então, se eu perguntar para você agora, não me leve a mal, não diga que eu estou pregando heresia, eu te trago fundamento bíblico. Não diga que eu sou herege, presta atenção no que eu vou dizer. Não estou ministrando espiritismo. Isso aqui é a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito e ele cria o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus é o quê? Espírito. Entendeu isso aí? Tá entendido? Compreende, você que me assiste pelo Facebook? Deus é espírito. Baseado nisso, a pergunta é: quem foi que Deus criou primeiro? O homem ou a mulher? Você pode me responder? Quem Deus criou primeiro? O homem ou a mulher? Talvez você vá dizer assim: claro, pastor, todo mundo sabe que Deus criou primeiro o homem. Eu não sei em que Bíblia você descobriu isso. Não sei em que Bíblia você aprendeu isso. Porque aqui, no versículo 26, quando ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, a Bíblia também diz assim, presta atenção: domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil. Versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Quer saber quem foi que Deus criou primeiro? Está aqui, Gênesis 1, 27. Macho e fêmea os criou. E aqui derruba toda a ideologia de gênero. Deus não criou macho, fêmea, afeminado, meio termo. Deus não criou homem para viver com homem, senão ele teria criado Adão e Ivo. Ele criou Adão e Eva. Deus fez macho e fêmea. E o que passa disso é procedência maligna. Deus criou homem e mulher. Gostem algumas pessoas ou não. Deus criou homem e mulher. Macho e fêmea os criou. Não existe diversidade sexual. Não existe diversidade de gênero. Existe macho e fêmea. E a ciência também comprova que só nasce cromossomo masculino e feminino. Em alguns casos, nasce o hermafrodita, que é um problema de má formação congênita, mas isso ainda se resolve depois com uma cirurgia. Macho e fêmea. Então Deus criou os dois ao mesmo tempo. Deus não criou o homem primeiro que a mulher, não. Deus criou os dois ao mesmo tempo. Só que nós estamos falando de uma maneira espiritual. Presta atenção onde eu quero chegar. Espiritualmente falando, Deus cria os dois, macho e fêmea, os criou. Não diz que ele criou o macho e depois a fêmea. Nós estamos falando espírito. Aqui ninguém tinha corpo. Ninguém tinha corpo aqui nessa criação. E no versículo 28 está escrito: e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Presta atenção isso aqui. Isso aqui é muito forte. Deus cria homem, mulher, macho e fêmea, espírito, e agora Deus está dando um presente para o homem e um presente para a mulher. Há um texto na Bíblia que diz que os céus são do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Deus está dando um presente. E que presente é esse? Deus diz: a terra é de vocês. Eu criei todas as coisas antes de criar vocês, e eu estou dando de presente. A terra é de vocês. Ele não disse assim: a terra é nossa. Ele não disse: eu e vocês vamos dominar a terra. Não, ele diz: dominem. Ele não diz assim: dominemos, conquistemos, avancemos. Não, ele diz: dominem. O verbo expresso para o homem, para a mulher. Dominem. Dominem.
cosmos-cratórias na língua original, dominem a terra. E agora Deus dá a terra de presente. Só que tem um detalhe. E aí você vai entender por que Deus criou o corpo lá na frente, no capítulo 2. Porque que lá na frente você vê Deus formando o corpo do homem e parece até que que o texto está repetindo. E daí é que as pessoas tiram a ideia de que Deus criou o homem primeiro. O corpo está correto, mas espiritualmente falando, a essência do homem, porque nós não somos corpo. Eu queria que você repetisse comigo. Aí onde você estiver, no seu carro, em casa, no celular, onde você estiver me assistindo pela internet ou aqui na 107.9, repete assim comigo: eu sou um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Você não é um corpo. Vou dizer de novo: eu sou um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. O corpo não é mais importante que o espírito, mas o corpo também é importante. E por que o corpo é importante? Para quê? Para que o corpo é importante? Aí nós vamos entender a Bíblia toda. Você vai entender agora por que Jesus não fumegou, por que Deus não fumegou o diabo logo ali. Depois que o diabo vem para a terra e tenta o homem, lá na frente, por que Deus não fumega o diabo logo? Por que ele não destrói logo? Por que ele não acaba com o cabeção logo ali? Por que ele deixou passar tantos anos? Por que Deus permitiu isso? Bem, vamos lá. Deus dá a terra para o homem. Só recapitulando, Deus é espírito. A terra é matéria. O homem era espírito. E agora ele vai dominar uma terra que tem corpo, que é matéria. Tem um corpo físico. Só que para o homem dominar a terra, ele precisava de um corpo. E aí Deus pega o pó dessa terra, cria o corpo do homem. Lá na frente, ele faz o homem dormir, faz o primeiro transplante, faz a primeira cirurgia da história da humanidade, a anestesia geral, arranca a costela do homem e dessa costela ele faz o corpo da mulher. Agora, o homem e a mulher, eles têm uma coisa chamada legalidade para dominar a terra, porque eles têm corpo. Todo espírito, grave o que eu vou lhe dizer, todo e qualquer espírito, para agir na terra, precisa de um corpo. O diabo queria agir na terra. O que é que ele fez? Pegou emprestado o corpo da serpente. E ele fala através da serpente. A mulher vai lá, tem uma conversa com a serpente, volta, convence Adão, e eles autorizam o diabo a agir na terra. Somente o homem, somente a mulher, somente os seres humanos podem dar autorização para um espírito agir na terra. Porque a terra, Deus deu aos filhos dos homens. E aí eu vou responder a pergunta: por que Deus não destruiu o diabo logo? Por quê? Por que ele não fumegou o diabo logo? Por que ele não acabou com a raça do capeta logo? Por um simples detalhe. Se Deus assim o fizesse, ele estaria indo contra a sua palavra. E ele não pode ir contra a sua palavra. Ele deu a terra para o homem, ele não disse é nossa. Ele deu a terra e fez um corpo para o homem agir na terra. Então, para Deus agir na terra, sem corpo, ele estaria quebrando a sua palavra. Consegue entender isso? Em Gênesis 3,15, o Senhor diz uma coisa para o diabo que eu quero parafrasear e falar de uma linguagem mais direta. O Senhor diz assim: diabo, você agiu na terra porque pegou um corpo emprestado. O homem e a mulher que têm corpo te deram autorização para agir na terra, mas eu vou lhe dizer mais uma coisa. Não vou lhe destruir agora, porque eu zelo pela minha palavra. Ela é lei para o homem, mas é lei também para mim. Então eu vou lhe dizer, Gênesis 3,15, o Senhor está dizendo: da semente da mulher que você usou para trazer o pecado no mundo, eu vou levantar um corpo que vai pisar na tua cabeça. Aleluia! Isso é Bíblia. Você entende a Bíblia toda aí. Você entende por que Jesus veio.
O Raul Seixas, que morreu drogado, ele disse que Jesus veio para tirar a onda de herói, morrer de pendurado numa cruz. Não foi isso não. Talvez nem os crentes ainda entenderam por que Jesus veio. O que significa Jesus na terra? Então vamos para a Bíblia. E aí os profetas começam a anunciar. O profeta Isaías, que é quem mais fala de Jesus e é chamado profeta messiânico, o livro de Isaías tem 66 capítulos, é considerado uma mini Bíblia. E o profeta Isaías é quem mais fala, ele diz, um menino nasceu. E o principado, o governo, a autoridade está sobre os seus ombros. E o nome se lhe deu. E o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Todos os profetas vieram fazer uma coisa: anunciar a vinda do corpo de Deus na terra. Anunciar a vinda de Jesus. O corpo de Deus na terra. Quando Jesus veio, e o livro de João já começa parecido com o livro de Gênesis. João, o evangelista, no primeiro capítulo, primeiro versículo, está escrito, vamos lembrar de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos lembrar de João? No princípio era o verbo. Lembra do filho? Lá no Antigo Testamento, o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Aleluia. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Ah, querido, agora Deus tem um corpo na terra. O verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Agora, você pode glorificar Deus por isso? Aí mesmo onde você estiver, glorifica, porque Deus tem um corpo na terra, Jesus na terra, o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Aleluia. Jesus veio. O diabo agora sabia que Deus tinha um corpo na terra e que a qualquer momento ele pisaria na sua cabeça, como ele prometeu em Gênesis 3,15. Agora Deus tem um corpo na terra e esse corpo se move. O diabo então tratou de aniquilar, ou ele queria destruir Jesus desde a infância. A morte das crianças, José e Maria tiveram que fugir, porque queriam matar todas as crianças de até 2 anos. Infanticídio. Mas não deu certo com Jesus. O diabo então vê Jesus crescendo, manifestando glória e poder, sabedoria. E quando Jesus já adulto, o diabo queria que Jesus fosse apedrejado e quiseram apedrejar Jesus. Ele teve que sair porque sua morte não era de apedrejamento. Jesus então cumpre o seu ministério e a morte dele. O diabo quis então, pela última cartada, queria que Jesus se suicidasse. Quando Jesus foi levado para ser tentado no deserto, o diabo diz, lança-te daqui abaixo, você te suicida, te mata. Só que a morte de Jesus não era suicídio. Ninguém se suicida na cruz. Já viu alguém se suicidar na cruz? Pregar a primeira mão talvez consiga, a segunda já vai ter trabalho. E para levantar a cruz, como é que faz? Era morte de cruz. Jesus então vai para a cruz. Ele se entrega, se ele não quisesse, ele não iria. Ele morre, é crucificado. A primeira providência de Jesus foi ir no inferno, acertar contas com o diabo, tomar a chave da morte do inferno das mãos do diabo e dizer, eu tenho autoridade para isso. Aí o diabo pode ter dito assim, mas você não tem corpo, o corpo está lá em cima, mas está morto, mas eu vou ressuscitar com ele. Aleluia. Jesus ressuscita. E a pergunta que eu lhe faço, tomara que você acerte, não é tão fácil assim. Jesus, quando ele ressuscitou, ele subiu com o corpo ou ele deixou o corpo? Perguntar de novo, ele subiu com o corpo ou ele deixou o corpo? Talvez você diga, ele deixou? Outros dizem, ele subiu. Eu vou dizer nem uma coisa nem outra. Ele subiu com o corpo e deixou o corpo. As duas coisas aconteceram. Como assim? Como assim?
Quando Jesus subiu, que ressuscitou com o corpo, os demônios podem ter festejado e dito: agora Deus não pode mais agir na terra, agora Deus não pode mais atuar na terra, Deus não pode mais fazer nada na terra, Deus não pode mais nos vencer, Deus não pode mais agir contra nós. Só que os demônios desavisados estavam esquecendo de uma coisa: quando Jesus subiu com o corpo, ele já tinha estabelecido outro corpo na terra. É por isso que Paulo entra na história, e ele entra de sola, quando ele diz na carta aos Coríntios: ou vocês ainda não entenderam, vocês não sabem que vocês são corpo de Deus, vocês são santuários de Deus, vocês são templos do Espírito Santo. Paulo escreve todas as cartas à igreja, ele faz questão de dizer, quando ele escreve aos Colossenses, ele diz no capítulo 1, versículo 27, o mistério que ficou oculto, hoje revelado, ficou oculto durante séculos, profetas não entenderam, os sacerdotes não entenderam, reis não entenderam, uma multidão não teve a oportunidade que eu e você tivemos, mas agora é revelado o mistério revelado, Cristo em nós, a esperança da glória, aleluia, Cristo em nós, a esperança da glória. Paulo diz em Efésios, no capítulo 3, versículo 10, ele diz assim: para que pela igreja, para que pelo corpo de Deus. Um abraço, profeta Catalim, direto do Rio Grande do Sul, pastor Rogério, Rio de Janeiro. Um abraço a todos os que estão nos assistindo, Antônia Lima Cunha. Um abraço a todos os que estão ao vivo pelo Facebook. Queridos, vocês são preciosos. Então presta atenção nessa palavra. Paulo diz em Efésios 3:10, para que agora, pela igreja, principados e potestades possam conhecer o poder de Deus. Quando a igreja entender o que nós estamos pregando, quando a igreja entender essa palavra na sua essência, de que eu e você não somos meros religiosos, que nós não somos uma religião, que nós não somos um grupinho de pessoas desocupadas que não tem nada o que fazer no final de semana e se reúne para cantar alguns louvores e bater palma. Não, nós somos mais que isso. Nós não somos simplesmente pessoas que desejam alimentar o seu espírito e nos finais de semana se retiram para isso. Não, nós somos mais do que isso. Nós não somos um grupo de pessoas que está nessa terra simplesmente para ficar acuado, com medo do diabo, com medo das suas armadilhas e de tudo aquilo que ele tem feito. Não, igreja, nós somos mais do que isso. Nós somos o corpo de Deus na terra. A maior representatividade de Deus na terra está dentro de você. Dentro de você tem um poder que é muito maior do que o poder que está na potência bélica dos Estados Unidos, da Coreia do Norte, do Irã e de todos os países que falam em guerra. Dentro de você está a presença de Deus. Você é cheio do Espírito Santo. Deus está em você. Consegue entender isso? Você é o corpo de Deus na terra. Agora o diabo está perdido. Você sabe por quê que eu e você podemos expulsar um demônio? Você acha que você pode expulsar demônio só porque você tem palavras bonitas e você manda nos demônios? Você acha que você pode expulsar demônio só porque está na igreja, batizado, entregando dízimo, falando de Jesus? Não! Você pode expulsar um demônio e eu vou lhe dizer por quê. Porque demônio nunca comprou um corpo, nunca pagou por um corpo. As pessoas que estão possessas, cheias de demônio, elas foram compradas, remidas pelo precioso sangue de Jesus. Então, como o diabo é ilegal na terra, eu e você podemos dizer para ele: diabo, você não tem corpo. E se você não tem corpo,
Quem tem autoridade para lhe expulsar sou eu, porque o Senhor restaura a autoridade que o homem tinha perdido e que tinha dado para o diabo, e o Senhor levanta a sua voz com autoridade e diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome vocês vão expulsar demônio. Em meu nome vocês vão falar novas línguas. Em meu nome vocês vão tocar em serpente e não sofrerão dano algum. Em meu nome vocês vão colocar as mãos sobre os doentes e os curarão. Igreja do Senhor Jesus, entenda, pelo amor de Deus, entenda isso. Você é o corpo de Deus. Não, você não entendeu. E sabe por que você não entendeu? É porque tem gente que está orando ao invés de agir. Tem gente que ainda não entendeu que se você quer que Deus entre dentro da sua casa, Ele vai entrar através de você, porque você é o corpo de Deus. Se você quer que Deus entre nos presídios, para de ficar com oração hipócrita, dizendo: Deus, visita os hospitais, visita as penitenciárias, visita os presídios, e Deus olhando de lá, e tu vai fazer o quê, meu filho? O corpo de Deus é você! Se você quer que Deus esteja em algum lugar, tem que ter um corpo para Ele agir. Deus, muda, Senhor, muda a política. Deus, arranca os corruptos. Meu filho, Deus não vota. Jesus não é cabo eleitoral. E o Espírito Santo não tem título de eleitor. Você quer que homens e mulheres de Deus sejam levantados? Então, coloque-se na brecha, porque é você que Deus vai usar. Você quer o corpo de Deus lá dentro do Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, nas Assembleias Legislativas, nas cadeiras executivas, no Estado, nos municípios. Você quer que Deus faça a diferença? Deus não age sem um corpo. Deus não age sem um corpo. Se Deus agir na terra sem um corpo, Ele está quebrando a sua palavra. Se for para Deus fazer sem um corpo, você quer que Deus faça alguma coisa? Você quer uma revolução dentro da tua faculdade? Você é o corpo de Deus aí. Você quer que Deus mude a história da tua rua? Você é o corpo de Deus aí. Você quer que Deus mude a tua igreja? Você é o corpo de Deus aí. Paulo está dizendo: pelo amor de Deus, vocês não entenderam que vocês são templos do Espírito Santo. Vocês são corpo de Deus. Vamos deixar de hipocrisia, de demagogia, de querer que Deus faça uma obra que nós é que temos que fazer. Ah, porque o poder da oração é muito grande e Deus vai mudar tudo através da oração. A oração tem um poder extraordinário, mas oração é orar mais ação. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Deus só fará nessa terra aquilo que eu e você não pudermos fazer. Eu e você somos corpo de Deus, templos do Espírito Santo, a igreja do Deus vivo. Não se incomode, não se perturbe, não se intimide, não se acovarde. Quando alguém disser que você está assumindo uma posição que não é sua, que lugar de crente é só dentro da igreja, é mentira! Lugar de crente é fora da igreja, fora dos prédios, dentro para receber unção, para ser ministrado, para ser ensinado, para ser edificado. Mas receber unção para quê? Para cair na unção, para dizer que é cheio do poder de Deus, receber unção para chorar, para se emocionar. Não! Você vai receber unção quando o Espírito do Senhor entra em você. O Senhor Jesus lê o livro do profeta Isaías, quando ele entra na sinagoga, Lucas 4, 18 e 19, ele lê o capítulo 61 de Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, dar vista ao cego, pôr em liberdade o oprimido, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Tudo isso é parte da obra da igreja. Deus te levanta para fazer a diferença no meio dessa geração. Talvez você diga: apóstolo, o senhor fica emocionado. Eu vou lhe dizer: não o suficiente.
Coloque uma coisa na sua cabeça. Você é o corpo de Deus na terra. Reflita nisso. Nós vamos encerrar a transmissão ao vivo pelo Facebook. Mas vamos continuar aqui, você vai poder ligar e participar ao vivo conosco. 3244-2076. E quando eu encontrar qualquer um de vocês, ouvintes, amigos que estão por aí, entenda, o poder de Deus está na tua vida. Você é corpo de Deus. Não é o diabo que tem que determinar as regras nessa terra. Não é o diabo que tem que determinar o que acontece. Não, não. Vamos tomar, vamos saquear o inferno e povoar os céus. Vamos chutar com os 2 pés de voadeira nas portas do inferno e declarar que essa cidade, esse estado e essa nação pertencem ao Senhor Jesus. Você é o corpo de Deus na terra. Que Deus te abençoe. E até o próximo programa, você que está no Facebook.